O rock and roll não é apenas um gênero musical. Ele é um movimento cultural que atravessou décadas, moldando e sendo moldado pelas transformações da sociedade. Desde sua criação nos anos 50 até sua expansão e diversificação no século XXI, o rock acompanhou revoluções sociais, tecnológicas e comportamentais. Vamos embarcar nessa jornada pela evolução do rock década após década. O nascimento do rock and roll. A década de 50 foi o berço do rock and roll, um som revolucionário que misturava blues, country e jazz. Esse gênero emergiu como uma expressão da juventude, trazendo energia e irreverência. Chuck Berry foi um dos grandes pioneiros, criando riffs de guitarra inesquecíveis e influenciando incontáveis músicos. Elvis Presley, o rei do rock, popularizou o gênero com sua atitude e carisma, enquanto Little Richard e Buddy Holly também deixaram suas marcas. O rock and roll era vibrante, dançante e rebelde, algo totalmente novo para a época. A Era de Ouro. Os anos 60 foram uma explosão de criatividade no rock. Bandas experimentavam novas sonoridades e letras profundas, acompanhando movimentos culturais como a contracultura e a luta pelos direitos civis. Os Beatles dominaram a década, passando do rock simples para experiências sonoras complexas. O Rolling Stones trouxe um som mais cru e bluesy. O rock psicodélico explodiu com bandas como The Doors e Jefferson Airplane, enquanto Jimi Hendrix revolucionava a guitarra elétrica. O Festival de Woodstock, em 1969, foi o auge dessa era, reunindo músicos icônicos e milhares de fãs. O nascimento do hard rock e do heavy metal. A década de 70 consolidou o rock como um dos principais estilos musicais do mundo. O hard rock e o heavy metal surgiram com guitarras pesadas e performances teatrais. Led Zeppelin trouxe riffs marcantes e músicas grandiosas, enquanto Deep Purple definiu o som do hard rock. O Black Sabbath criou o heavy metal com sons sombrios e letras impactantes. O punk rock também nasceu nessa época, com bandas como Ramones e The Clash, trazendo um rock mais cru e direto, contestando o sistema e as grandes produções. O Van Halen também se destacou nesse período, revolucionando a guitarra elétrica com solos virtuosos e uma energia inigualável, sendo um dos maiores nomes do hard rock. As diferentes faces do rock. Os anos 80 trouxeram inovações tecnológicas e produções mais elaboradas. O rock se dividiu em vários subgêneros, desde o glam metal até o rock alternativo. Bandas como Bon Jovi e Guns N' Roses dominaram o hard rock, enquanto o U2 misturava música experimental com mensagens políticas. O heavy metal atingiu o auge com Metallica e Iron Maiden. Enquanto isso, o New Wave e o pop rock trouxeram bandas como The Police, apostando em sintetizadores e estéticas vibrantes. O grunge e a revolução alternativa. Os anos 90 marcaram uma revolução no rock com o surgimento do grunge, um som sujo e visceral que refletia o desencanto da juventude. O Nirvana, com Smells Like Teen Spirit, mudou para sempre o rock, trazendo um som cru e intenso. Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains ajudaram a consolidar o grunge como um dos movimentos mais autênticos do rock. Ao mesmo tempo, o rock alternativo crescia com Radiohead e Foo Fighters, diversificando ainda mais o estilo. A era do rock moderno. Nos anos 2000, o rock passou por uma nova fase, misturando influências eletrônicas, indie e post-punk revival. The Strokes e Arctic Monkeys resgataram a sonoridade garage rock, enquanto Linkin Park e Evanescence misturavam metal com elementos eletrônicos. Bandas como Muse e The Killers trouxeram inovação, enquanto o emo rock, com My Chemical Romance e Paramore, conquistava uma legião de fãs apaixonados. O Avenged Sevenfold também ganhou destaque nessa época, trazendo um som que misturava heavy metal clássico com elementos modernos e solos virtuosos. A diversidade e o renascimento do rock. A partir de 2010, o rock diversificou-se ainda mais, se reinventando para um novo público e explorando várias influências. Bandas como Imagine Dragons e 21 Pilots trouxeram elementos do pop para o rock, enquanto Greta Van Fleet
buscou reviver o rock clássico. Apesar da ascensão do pop e do hip hop, o rock segue evoluindo e encontrando novas formas de expressão. O rock atravessou gerações, transformando-se com o tempo e adaptando-se a novas influências. Seja com o blues do rock and roll, o peso do metal, a rebeldia do punk ou a experimentação do indie, esse gênero segue vivo e influente, provando que nunca perderá sua força. O futuro do rock é imprevisível, mas sua essência de rebeldia e liberdade permanecerá para sempre. E para você, qual foi a época mais marcante?